Oi, pessoal, estamos de volta. Hoje a gente vai dar prosseguimento à nossa aula sobre a Antiguidade Clássica, partindo da Roma Antiga. Nosso primeiro ponto é a localização. Onde é que está Roma? Roma é uma pequena cidade que fica na Península Itálica, península que por volta do século XX a.C. começa a receber as primeiras levas de povos de origem indo-europeia, mas que sua ocupação ela vai se dar principalmente dos séculos X ao século VIII a.C., certo? A gente vai ter diversos povos de origem indo-europeia, no caso indo, sendo direcionado para essa península, que vocês estão vendo aí no mapa, e que vão chegar àquela cidade de Roma. Os principais povos que chegam a Roma e que passam a ter influência sobre essa região, que vocês podem ver aí, Roma é um pontinho entre ali etruscos e latinos. A habitação desses povos era predominante na região em que Roma se desenvolveu, e os etruscos e gregos foram povos que tiveram grande influência sobre a formação tanto cultural quanto de domínio de terra da Península Itálica, tá certo? A formação praticamente ela é concluída no século VIII a.C. E aí, para explicar essa formação, para explicar o surgimento da cidade de Roma, é bastante difundido o mito de que duas crianças gêmeas teriam sido abandonadas na floresta porque a mãe estava fugindo da fúria de Deus, e aí uma loba teria criado Rômulo e Remo. Então essas crianças habitaram essa floresta criada por lobos, teriam vivido semelhante a lobos e de repente, por volta do século VIII, teriam decidido retornar à vida em sociedade. E aí no retorno acabam fundando a cidade de Roma. Quando decidiram batizar a cidade, houve uma disputa entre Rômulo e Remo, em que Rômulo acaba matando seu irmão e dando o nome da cidade, no caso, em sua própria homenagem. Então, Rômulo se auto-homenageia como a nova cidade surgindo como Roma. E aí a gente tem um mito que era bastante difundido para explicar o surgimento dessa cidade. O que são mitos? Mitos são criações a partir da observação, logicamente, da realidade para tentar explicar aquilo que eles não conseguiam explicar na maior parte das vezes. Então, se existiu de fato uma loba, essa história está no rol do que a gente chama de mitologia, que não pode ser comprovado. Mas o primeiro rei etrusco chamava-se de fato Rômulo, da cidade de Roma, por volta do século VIII. Então, essa sociedade etrusca ela vai ter uma predominância sobre a dominação, principalmente dos bem-nascidos de Roma, certo? Bom, a história romana, ela se divide politicamente em três fases. É a monarquia, século VIII ao século VI, república, do século VI ao século I, e o império, que teria se estabelecido do século I ao século V depois de Cristo. Tá certo? Essa é a divisão política histórica da história de Roma. Bom, durante o período que a gente conhece como monarquia, que se estendeu de 753 a 509 a.C., a economia romana ela era predominantemente agropastoril. A sociedade ela se encontrava estratificada, dividida entre patrícios e plebeus, sendo que os patrícios, donos das terras, descendentes dos etruscos, e os plebeus, aquelas pessoas sem terras que teriam sido daqueles povos que foram subjugados pelos etruscos. Esse rei ele era eleito entre os patrícios, e essa sociedade, esse tipo de governo em Roma, ele acabou entrando em declínio em função de uma revolta patrícia contra a tentativa de centralização do poder do rei. Ou seja, os próprios patrícios julgaram que o rei estava centralizando demais o poder e aí decidiram se unir aos plebeus para derrubar o rei etrusco. Tarquínio o Soberbo foi o último rei da monarquia romana e acabou sendo derrubado por uma revolta liderada pelos próprios patrícios. E aí vem a República. A República,
que havia sido instituída com a ajuda dos plebeus, tornou-se um governo dos patrícios para os próprios patrícios. Então, a gente tem um governo que vai ser pensado sempre de forma a beneficiar a classe patrícia. Os plebeus vão ficar muito à margem dos acontecimentos, principalmente políticos, até que pouco a pouco vão galgar algumas conquistas que vocês vão ver já já. A gente tem na administração romana as assembleias e as magistraturas. O que eram isso? As assembleias elas eram divididas em três. Era a curiata, que tinha funções religiosas, centuriata, que a partir daí eram eleitos os cônsules, fazia a eleição dos cônsules e dos magistrados, que a gente vai falar logo em seguida, e as assembleias plebes, que foi uma das conquistas que os plebeus tiveram, que foi o fato de conseguir o cargo de tribunos da plebe. Esses tribunos, eles iriam exercer a função política, só que no início eles não tinham o mesmo nível de importância que as demais assembleias. Só que aos poucos eles foram galgando importância e conseguindo a aprovação de leis que beneficiaram a classe plebeia. As magistraturas, elas eram as seguintes: o consulado, que se dividia, era o cargo mais importante dentre as magistraturas, que se dividia em civil e militar e poderia ser exercido por 1 ano, certo? Esse cônsul eleito de Roma, ele em momentos de crise, em momentos de crise de fome ou de doenças ou de guerra, ele poderia assumir o poder como ditador. Esse governo ditatorial, que era assumido por um cônsul, ele ficava nessa função de ditador durante 6 meses somente. E aí, a não ser que fosse necessário, depois retomava-se as magistraturas e era excluído, extinto o cargo de ditador. Existiam ainda os pretores, que resolviam as questões relacionadas à justiça, é como se fosse nosso judiciário hoje. Os questores, que eram responsáveis pela coleta dos impostos. Censores, que é uma inovação de Roma, que tinha uma contabilidade muito precisa da sua população. Então, para instituir políticas públicas, principalmente porque Roma, vocês vão ver que tinha um olhar muito prático voltado para as políticas públicas, era necessário conhecer essa população. Então, o censo era feito nesse sentido, de buscar conhecer a população para, assim, poder agir da forma devida e com o que a população precisava. Os edes, que faziam policiamento e abastecimento das cidades, além também de cuidar da preservação dos prédios públicos, como, por exemplo, o fórum. O fórum, que era um espaço muito importante da vida de Roma, porque lá eram resolvidas diversas querelas, problemas de ordem civil, de ordem judicial, nesse contexto. E, por fim, o pontífice, que era o responsável pela religião. Religião que era politeísta, adorava vários deuses. Esses deuses tinham semelhanças com os humanos, então eram deuses que tinham amplas semelhanças com os deuses gregos. Então a gente faz sempre uma correspondência com os deuses gregos. Por exemplo, a gente tem lá Zeus, a figura de Zeus. Essa mesma figura de Zeus, com essas mesmas características, o mesmo semblante, vai aparecer em Roma com o nome Júpiter. Então há sempre uma correspondência cultural muito forte com relação aos gregos. A gente lembra da aula passada que os gregos eles se expandiram pelo mar Mediterrâneo, fundaram colônias e por isso conseguiram levar sua influência também para a Península Itálica. E aqui, gente, estão as conquistas que os tribunos da plebe tiveram ao longo de sua existência. Então, no ano 494, os plebeus organizaram o que a gente conhece hoje como a primeira greve da história, porque eles deixaram Roma em direção ao Monte Sagrado, exigindo mais participação, mais direitos. E aí, em consequência disso, no ano 471, a gente tem a criação do Tribunato da Plebe, que foi um órgão público em que representantes dos plebeus defendiam seus direitos e podiam vetar a aprovação de leis contrárias aos plebeus e também podiam orquestrar leis que eram favoráveis aos plebeus. E aí, no ano 450, uma das maiores
contribuições que os tribunos da plebe fizeram, que foi a criação da Lei das 12 Tábuas, que foram as primeiras leis escritas de Roma, que ficavam registradas em 12 tábuas e expostas no fórum. Então, todos tinham acesso. A lei deixava de ser um direito somente passado de boca a boca, interpretado da forma que cada um bem entendesse. Ela passava a estar registrada nos fóruns, no fórum da cidade, no ponto central, em que todos que soubessem ler, teriam acesso à leitura daquelas leis. Isso parece bobagem, mas tornava o direito algo mais concreto e não algo só passível de interpretação. No ano 445, a gente tem a edição da Lei da Canuleia, que estabelecia a igualdade civil entre plebeus e patrícios e passava a permitir o casamento entre classes, que antes era proibido, antes dessa lei era proibido. No ano 367 a.C., a gente tem a Lei Licínia Sextia, que determinava que durante a República deveria ser eleito um cônsul plebeu e outro patrício. Então, se vocês perceberem, o cônsul era o mais alto grau político que poderia ser atingido. E aí os plebeus, no ano 367 a.C., conseguem chegar ao cargo de cônsul. Então, já passa a ter uma sociedade mais equilibrada nesse sentido de organização de poder. E no ano 326 a.C., a gente tem a Lei Petelha, que era basicamente a abolição da escravidão por dívidas, que era permitida até o ano 326 a.C. e passa a ser proibida. E por fim, dentre os destaques que eu trago aí para vocês, a Lei Orgúnia, que foi promulgada no ano 300 a.C. e determinava a igualdade religiosa, de que plebeus precisavam para ocupar cargos religiosos também, certo? Então, eles já tinham a igualdade civil, que permitia o casamento, e passam a ter também igualdade diante da religião. Bom, há uma confusão muito grande com relação à história romana, de que aparece bastante as conquistas ligadas ao Império Romano, mas as grandes conquistas romanas, elas se iniciam ainda no período que a gente conhece como República. Então, durante a República, houve a conquista de toda a Península Itálica por parte da cidade de Roma e também a conquista do Mediterrâneo. Então, foram conquistas que levaram Roma, projetaram Roma a ter o grande poder que tiveram e que aconteceram ainda no período da República. Do ponto de vista ocidental, no Mar Mediterrâneo, os romanos enfrentaram a oposição dos cartagineses. O que é que acontece? Cartago era uma cidade muito próspera, muito rica, era responsável pela venda de alimentos, de frutas, de cereais para todo o Mar Mediterrâneo. Era uma cidade de origem fenícia. Lembrando que os fenícios ficaram conhecidos por essa facilidade de navegação e de comércio marítimo. E aí acaba que quando Roma passa a se expandir, vai chocar de frente com Cartago. E aí vai dar origem ao que a gente chama de Guerras Púnicas. Guerras Púnicas porque não foi um só conflito, mas foram diversos conflitos entre romanos e cartagineses. Quando os romanos vencem, eles acabam se tornando senhores do Mar Mediterrâneo e passa a ter até alcunha no Mar Mediterrâneo, passa a ser chamado de Mare Nostrum, porque é nosso mar, porque a partir dali Roma passava a ser o único controlador das rotas marítimas do Mar Mediterrâneo. E ainda também na República a gente tem a conquista de uma parte oriental com relação à Ásia e a expansão desse Império Romano também para a frente oriental. Império que ainda não é império, a gente ainda está na República. E aí está uma ilustração que vocês podem perceber que a parte rosa foi conquistada durante o período político que a gente conhece como monarquia. A parte amarela foram conquistas da República. Vejam como é extremamente superior ao período verde, que é o período de conquistas do Império, enquanto Roma era o Império. Então, lembrando que durante a República, a gente tem grandes conquistadores, como Pompeu, Júlio César, que estão todos dentro desse período que a gente conhece como República. República, que significa coisa do povo, né?
e que vai ter esse sentido de, no início, ser muito fechado, principalmente ao benefício dos patrícios, mas que os tribunos da plebe vão conseguir conquistas a partir da ascensão aos cargos políticos. E aí, enquanto acontecia essa ascensão aos cargos políticos dos plebeus dentro de Roma, Roma se expandia e essa expansão trazia consequências para a cidade de Roma. Então, o controle do Mediterrâneo foi uma dessas consequências. Eles passaram também a ter uma divisão internacional do trabalho, porque eles passam a organizar o que cada região dessas conquistas iria produzir. Por exemplo, a Itália, a região que hoje a gente conhece como Itália, porque não é Itália ainda, ela passa a ser muito importadora, porque ela praticamente não produz, mas recebe de diversas regiões a produção que era produzida em diversas regiões. Então, Cartago passa a produzir frutas e manda para Roma, e várias outras regiões vão ter essa definição do que deveria ser produzido. Passa-se também a distribuir terras para aqueles nobres patrícios. Então, principalmente pelas conquistas que eram feitas, e aí passam-se a organizar latifúndios escravistas, principalmente no Ocidente. Então, as regiões que hoje a gente conhece como França, que hoje a gente conhece como Portugal e Espanha, são uma dessas regiões que passam a ter a presença de latifúndios que eram doados como um mérito àquelas conquistas militares que eram realizadas. E a Itália, como eu já falei, passa a ser predominantemente importadora, onde chegam a fluxo de grandes riquezas e também de escravos. Esses escravos, volto a dizer, aqui na antiguidade a gente não pensa em escravo relacionado à cor da pele. Isso é um fenômeno principalmente característico da América. Aqui na antiguidade, os escravos eles são de origem ou de dívidas no início, até a abolição da escravidão por dívidas, que a gente já falou, a lei, ou por escravos que eram dominados das disputas territoriais que existiam. No caso de Roma, principalmente proveniente disso. Esse tipo de política econômica de Roma vai levar à falência de pequenos e médios proprietários. Então, a gente vai ter pessoas que eram produtores em pequena escala, em média escala, que vão ser levados à falência porque tudo vinha de fora com a qualidade e preços mais razoáveis, muitas vezes, do que aquilo que era produzido em Roma. Isso vai levar a um êxodo rural. A população vai sair em massa do campo, porque não tinha mais oportunidade de produção no campo e vai ser levada a inchar a cidade de Roma. Então, muitos dos problemas que os romanos vão enfrentar vai ser proveniente desse êxodo rural. E, ao mesmo tempo, a formação de uma nova camada social, que era uma camada intermediária. Eles estavam abaixo dos patrícios, porque eles não tinham propriedade de terras, eles não tinham influência política, mas eles estão, essa camada, essa classe média que vai surgir vai estar acima dos plebeus. Então, na maioria das vezes, eram pessoas comerciantes que dependiam dos patrícios e que não estavam no mesmo patamar dos plebeus. Bom, e assim a gente vai ter muitos momentos de conflito dessa nova camada social, que eram os homens novos, contra esses patrícios, embora essa luta propriamente dita ela não vá tomar as proporções que, por exemplo, a gente tem quando houve a reivindicação dos tribunos da plebe. Essa situação de êxodo rural, de economia importadora, de falência dos pequenos e médios proprietários, de novas camadas sociais, vão levar a uma crise nesse sistema político conhecido como república. Essa crise tentou-se vencer através das seguintes proposições. Primeiro, a gente tem os tribunos da plebe, que eram os irmãos Graco, que se destacaram pelas seguintes propostas: a reforma agrária, com Tibério Graco, que acabou sendo assassinado no Senado, e o irmão dele, Caio Graco, que propõe a implantação da democracia, exemplo dos gregos, e das leis frumentárias, leis de acesso à terra, que facilitavam o acesso à terra.
Só que isso não vai conseguir agradar o Senado e nem vai pôr fim à crise que Roma passa a viver. E aí se organizaram as ditaduras de Mário e Sila. Então esses ditadores tentaram pela força levar a paz interna à cidade de Roma e acabaram gerando uma guerra civil. A partir dessa guerra civil, que vai ser em consequência dos problemas gerados pela República, a gente vai ter a formação do primeiro triunvirato. O que é o triunvirato? O Senado romano ele escolhe 3 generais de destaque que a população confiava para governar Roma. Então, o primeiro triunvirato aconteceu no ano 60 a.C., foi formado por Pompeu, Crasso e Júlio César. Júlio César, aos poucos, ele vai conseguir centralizar o poder e vai acabar assassinando os seus opositores e praticamente governando sozinho, Júlio César. E aí o povo se identificava bastante porque Júlio César havia conseguido conquistar diversas áreas, ampliar as conquistas, foi um grande conquistador de Roma. Só que aí o que é que acontece? O Senado não se agradava da administração de Júlio César porque acreditava que era muito tendenciosa, principalmente a classe plebeia e também o fato dele ser muito centralizador, ele centralizar muito o poder nas mãos. E aí acaba que o Senado, que lá no Senado acontece o assassinato de Júlio César com 81 facadas, ele é assassinado no Senado. E Roma mergulha em outra guerra civil. Então o povo fica revoltado com o assassinato de Júlio César. Roma acaba sendo, vamos dizer assim, sacudida por levantes populares e aí organiza-se outro triunvirato. Esse segundo triunvirato, no ano de 43 a.C., ele vai ser organizado com Marco Antônio, que era o homem de confiança de César, Caio Otávio, que era sobrinho de Júlio César, e Lépido, que também era outro militar condecorado e que tinha confiança de César. Então eles vão tentar buscar esse segundo triunvirato como uma forma de mostrar que atendia aos anseios da população, já que Roma, depois da morte de Júlio César, mergulhou numa verdadeira guerra civil. Aos poucos, a gente também vai ter a mesma situação que aconteceu com Júlio César. Caio Otávio, ele vai centralizar o poder nas mãos e vai acabar derrubando seus companheiros de triunvirato. Então, Caio Otávio acaba derrubando Marco Antônio Lépito e acaba assumindo o poder interinamente e começa a transição para o Império recebendo alguns títulos. Estão aí quais são os títulos que ele passa a receber: o de príncipes, imperador pontífex máximos, tribunos protestas, pater patri e augustus, que passa a ser o próprio sinônimo de império. Então passa a utilizar até o título de César. Hoje o título de César atribui-se também à realeza, à centralização do poder. Então ele se autodenomina César e a gente tem a transição aí para o Império, que é dividido em 2 períodos: o Alto Império, que vai do ano 27 a.C. a 235 d.C., e o Baixo Império, que a gente vai ver já já. Bom, no Alto Império a gente tem o apogeu da civilização de Roma, vocês sabem, chega ao ápice, mas também quando chega ao ápice é o início de um declínio, de quando essa civilização ela começa a entrar em declínio. A gente vai ter o início com o Principado de Augustus, que vai ter como principal política a instituição da política pão e circo, que é bem conhecida da gente. Por que bem conhecida? Porque é um estilo de política que vem se reproduzindo sempre ao longo da história. Então, ao governante cabe instituir espetáculos públicos, momentos em que a população ela fique eufórica e esqueça dos problemas, e distribuição de alimentação para que a população fique sanada e que não hajam revoltas. Então a política pão e circo é isso, que lá em Roma se traduz o pão, distribuição de trigo, e o circo, os espetáculos públicos para milhares de pessoas que eram promovidos no Coliseu, por exemplo.
Então as pessoas elas estavam saciadas do ponto de vista de comida e ao mesmo tempo elas se entretinham. E lá em Roma, é importante frisar, a violência, ela tinha uma relação. Então, a gente tem aí no reinado de Augustus a utilização da violência que deve ser entendida de forma diferente da forma que a gente entende hoje. Então, hoje a violência ela nos choca, ela nos deixa assustados, ela nos deixa na defensiva. Naquela época, a violência ela era um show a ser visto. Então, o Coliseu ele utiliza isso. O povo em Roma ele era um povo violento. E a gente não deve cometer o anacronismo de olhar a forma como eles se divertiam de forma a julgar, achar, não, que coisa feia, não sei o que. Enfim, é a forma como eles se divertiam, a forma como a sociedade funcionava e pensava, que é diferente da forma como a gente pensa e funciona hoje em dia, certo? E aí, gente, no seio dessa sociedade, a gente vai ter o nascimento do cristianismo, que vai ser uma religião subversiva, vai ser uma religião que surge contrária aos dogmas, por exemplo, da religião politeísta existente até então. É uma religião que prega a adoração a um só Deus, é uma religião que prega que os homens deveriam ser iguais e não haver um acima dos outros, o que vai de encontro com a lógica do imperador, sendo um soberano acima dos outros, capaz de decidir acima dos outros. E a gente vai ter, nesses primeiros imperadores, algumas relações que não vão, alguns que não vão aceitar essa relação. Então, por exemplo, a gente vai passar a ter, a partir de Tibério, os imperadores, os primeiros foram, a gente vai ter Augustus, a gente vai ter Tibério, Calígula, Cláudio e Nero. E esses 5 primeiros, não Augustus, mas a partir de Tibério, vão ser marcados por essa perseguição aos cristãos, principalmente Nero. Por que principalmente Nero? Porque Nero chega a incendiar Roma, a cidade de Roma, ele manda que incendeie Roma e diz que a culpa foram os cristãos os culpados pelo incêndio. Então ele ri e toca a música enquanto Roma pega fogo, enquanto inocentes morrem, e simplesmente para culpabilizar os cristãos que passam a ser perseguidos. Lembrando que é uma religião que surge na província da Galileia, que era a província mais pobre do Império Romano, surge com a figura de Jesus Cristo, que passava a pregar. Ele era judeu, Jesus Cristo hebreu, melhor dizendo que até esse momento ele era hebreu. Esses hebreus, eles pregavam que viria um Messias, um libertador, só que os hebreus, eles esperavam que esse libertador, esse Messias, ele viesse primeiro coroado de riquezas, de glória, e que fosse um general forte que os conduziria com mão forte ao fim da perseguição e dominação que os hebreus sofriam dos romanos. Só que aí Jesus vem pregando a igualdade, pregando a paz, então com aquela lógica de que se me baterem numa face eu ofereço a outra para ser batido, e que não devemos responder com violência àquele que nos faz, que nos trata com violência. E isso não foi bem aceito pelos hebreus, então nem os hebreus, no primeiro momento, eles aceitam essa indicação de um pacifista na liderança da religião. Por isso, Jesus vai ser ironizado com aquela inscrição de rei dos judeus, rei dos hebreus. E aí a gente vai ter esse cristianismo sendo bastante perseguido. Já no Baixo Império, que se estende de 235 a 476, a gente começa a ver o declínio dessa sociedade imperial romana. Então, a partir do século III, o escravismo ele vai dar mostras de que não estava funcionando mais de uma forma coerente, principalmente porque Roma precisava de escravos para funcionar, para fazer com que aquela divisão internacional do trabalho funcionasse, e eles decidiram estabelecer a Pax Romana para diminuir os custos com o exército. Nesse momento de estabelecer a Pax Romana, é o que? Todos os povos que viviam subjugados aos romanos viveriam em paz, sem ser perseguidos e também sem ter obrigações além do que já estava sendo acordado.
Então, teoricamente, todos ficariam em paz. Roma ficaria em paz com os povos dominados e os povos dominados em paz com Roma. Só que tinha um problema. Por exemplo, aqueles conflitos que geravam escravos para Roma já não iam acontecer. A escravidão por dívida já havia sido abolida. Então, isso vai gerar uma crise nesse sistema que era utilizado de mão de obra escrava em Roma. E a Pax Romana vai gerar a seguinte situação: o povo que era subjugado, ele aceita durante determinado período ser subjugado. Aos poucos eles vão começar a se preparar para se revoltar contra o poder central de Roma. E a gente vai ter aí uma falsa sensação de paz, mas que na realidade é um prenúncio, um preparo para que essas tribos chamadas de bárbaras, quem eram os bárbaros? Aqueles que não eram romanos, que eles pudessem se sublevar. Então eles se preparam durante esse período de Pax Romana para se revoltar contra o governo central. Ao mesmo tempo, Roma começa a sofrer com a inflação, porque os produtos vão se tornar mais caros, já que o escravismo estava em crise, com o desabastecimento, porque vão ter áreas que vão deixar de produzir ou vão passar a produzir muito menos. Vamos assistir também um momento em que Roma começa a cobrar com maior rigor os impostos, então o rigor fiscal passa a acontecer. E aí, gente, ao mesmo tempo, Roma começa a ser invadida por povos bárbaros, ou seja, povos que não eram romanos, que deveriam estar em paz. Então, toda essa situação de crise, a partir do século III, principalmente, vai começar a levar a um êxodo urbano, que vai ser contrário do que a gente já citou do êxodo rural. Então, as pessoas vão começar a sair das cidades que eram muito atrativas até então e vão começar a se dirigir ao campo. E nesse processo, a gente diz um processo de ruralização, começam a haver algumas relações do seguinte: o campo não estava desabitado, o campo não era uma região sem dono. Então, quando eles chegavam nesse campo, começam a estabelecer relações de fidelidade, como o colonato, que passa a prender o colono à terra. São leis que passam a, muitas vezes, obrigar o dono, o senhor, a abrigar esse colono que ia buscar proteção, ia buscar trabalho e uma forma de sobreviver no campo, certo? E assim a gente vai ter a crise política se formando por conta da incapacidade política dos imperadores, a extrema corrupção que atrapalhava bastante a vida em Roma. A corrupção era uma constante. A gente pensa que a corrupção é um luxo do mundo atual, mas não, a corrupção ela está presente já na antiguidade, e nesses estados burocratizados que nós citamos, todos eles, a corrupção ela está bastante presente, mas talvez Roma tenha sido a expoente máxima dessa corrupção nas províncias, dentro do próprio governo imperial romano, enfim. E aí passa a haver uma disputa muito forte entre o poder central de Roma, que já não conseguia gerir mais todo o império, que tinha tomado proporções gigantescas, nunca antes vistas por essa população, e também as províncias que administravam o poder local. Além da crise que se forma no exército, por conta do atraso dos pagamentos dos salários, do soldo, das pessoas que serviam ao exército. Então, a Pax Romana tinha tentado diminuir o custo com o exército. A crise vai fazer com que o exército passe a ser essencial, mas ao mesmo tempo Roma não tinha mais condição de sustentar esse exército. E aí a crise estava agravada, né, gente? E aí a gente tem algumas tentativas de tentar conter a crise, como por exemplo, a primeira foi com Diocleciano, que divide o império em 4, que a gente passa a chamar de tetrarquia, para tentar facilitar a administração do império. Constantino, que funda um centro para o império lá no Oriente, que passa a ser chamado de Constantinopla após sua morte. Então ele pega Bizâncio, que era uma cidade grega, e torna Bizâncio o centro do império lá naquela região. E Constantino teve outra ideia também. Constantino pensou o seguinte: olha, os cristãos cada dia crescem mais em número, porque é uma religião que agradava bastante, porque você não precisava ter nascido cristão, como por exemplo os hebreus, os judeus, eles para serem judeus, eles têm que ter nascido judeus. E a gente tem
a religião romana politeísta cheia de dogmas e muito ligada à questão do nascimento. Os patrícios tinham proeminência na religião. E aí o cristianismo não, pregava ser bom, ser humilde, e era fácil a penetração do cristianismo onde chegava. Então, no caso Constantino, percebendo essa expansão dos cristãos, ele legaliza o culto cristão através do Édito de Milão, no ano 313 depois de Cristo. Então, esse foi o momento em que os cristãos deixaram de ser perseguidos. Vejam bem que o cristianismo ele é fundado com Jesus Cristo, lá por volta de quando ele tinha 30 e poucos anos de idade. O cristianismo ele passa a ser difundido, pregado, e somente 300 anos após, praticamente, é que eles vão ser legalizados, eles vão se tornar legais. E aí Teodósio, que é o sucessor que vai vir após Constantino, ele vai oficializar o cristianismo através do Édito de Tessalônica de 391 depois de Cristo, como religião oficial do Império Romano. Então ele abre mão do politeísmo e adere ao cristianismo numa última tentativa de restabelecer, de manter o poder em Roma. E além disso, ele vai fazer uma última e definitiva divisão entre o Império Romano do Ocidente, que vai ter sede em Roma, e o Império Romano do Oriente, que vai ter sede em Constantinopla. Bom, apesar de todas essas divisões, dessas tentativas, as invasões de diversos povos bárbaros, aqueles que não eram romanos, vão continuar acontecendo. Então, por exemplo, a gente vai ter as invasões germânicas, que vão estabelecer um federalismo, ou seja, uma independência nos lugares em que eles dominavam. Em 410 depois de Cristo, vamos ter os visigodos invadindo também outras regiões, e os hunos por outros lados. Então o Império Romano passa a ser invadido em vários lugares ao mesmo tempo, até que no ano 476 depois de Cristo, há a deposição do último imperador romano, Rômulo Augusto, por Odoacro, o rei dos bárbaros hélonos. E aí a queda definitiva do Império Romano do Ocidente. Tá certo, gente? É importante frisar que o Império Romano do Oriente ele vai continuar existindo com a sede em Constantinopla, e que a gente vai ver depois o Império Bizantino. Mas no momento o Império Romano do Ocidente cai, e a única instituição daquela estrutura que era conhecida e montada em Roma que sobrevive a essa queda será a estrutura da Igreja Católica, que havia se solidificado após passar a ser a religião oficial do Império Romano. E aí, gente, tem algumas coisas que nós precisamos destacar, desculpa, passei demais o slide aqui, que são relacionadas à cultura. Então, por exemplo, com relação ao direito, Roma se destaca bastante com a organização do direito civil, do direito dos agentes e direito natural, que são base para as leis que nós conhecemos hoje, que existem hoje nos países que espelham na República, na democracia grega. Então muito do Código de Direito é originado, tem influência do direito romano. Com relação à arquitetura, passa-se a haver uma arquitetura prática, voltada para ser funcional, para que as pessoas pudessem usar e facilitassem a vida, como construção de estradas, de pontes, de aquedutos, o próprio fórum, construção de estádios. Então, na Grécia, a gente tem aquela preocupação com a beleza, com tudo deve ser belo. Em Roma, a gente tem a preocupação com a funcionabilidade, com que tudo seja prático, com que tudo facilite a vida. Com relação à literatura, o uso do latim passa a ser difundido, e o latim ele chega a diversas áreas do mundo, como por exemplo a Península Ibérica. E lá na Península Ibérica ele vai influenciar o surgimento, por exemplo, do português e do espanhol. O francês também, são todas línguas derivadas do latim, que sofrem essa mudança, chegam até lá através das conquistas do Império Romano, das conquistas de Roma. E aí a gente tem como grandes nomes da literatura romana Cícero e Ovídio. E a religião, a gente vai ter o paganismo, que vai ter origem lá com os gregos, e ao mesmo tempo o surgimento do cristianismo, e a partir daí a gente tem a formação de duas grandes religiões, que é o judaísmo e o cristianismo, que tem ali uma base semelhante nos hebreus e que se difundem principalmente após
o estabelecimento do Império Romano. Então, por hoje é só. Eu espero que tenha sido legal para vocês e até mais.